Olá, olá a todos. Hoje é um dia muito especial, porque nós inauguramos um programa, né, de podcast que é o CR em Conexão, Diálogos que Transformam, com nada mais, nada menos que o nosso querido Adolfo Braga. Ah, É, assim, uma imensa honra, uma imensa alegria começar um programa desse com uma pessoa da estatura de Adolfo Braga. Ah, eu costumo dizer que as pessoas a gente conhece pela sua trajetória e também quando sentimos esse olhar que acolhe. E Adolfo, sem dúvida, é uma pessoa que tem uma trajetória absolutamente memorável, né? E continua, né, com o seu. Já conheço Adolfo aí há uns 15 anos e continua com esse olhar que acolhe. Tive a honra e a alegria de ser aluna de Adolfo Braga, no tema do que nós vamos falar hoje, né, são os conflitos transformativos, né? Mas a amplitude do trabalho de Adolfo diz por ele mesmo, né? Então, diz pela sua própria trajetória. Então, nós temos aqui Adolfo, graduado pela USP, mestre pela PUC de São Paulo, mediador, instrutor do CNJ, árbitro, presidente do Conselho de Administração do IMAB, Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, coordenador da Comissão de Ética do CONIMA e, mais recentemente, vestindo esse papel, esse chapéu de assessor do NUIPA, né, do Ministério Público de São Paulo. Ele vai ter oportunidade de falar sobre tudo isso para nós e muito mais. Eu quero deixá-lo falar, porque hoje o palco é dele, né? Mas quero já de início render a nossa profunda gratidão. Aqui a gente da CR Connection e eu fazendo o papel aqui esse difícil papel de entrevistar um gigante que tem muito para contribuir para a gente, para a mediação no Brasil, né, para a mediação internacionalmente. Então, Adolfo, se sinta acolhido nesse primeiro episódio do nosso podcast, né, CR, em Conexão, Diálogos que Transformam. Ah, Você, nosso convidado VIP aqui, por favor, fale um pouco da sua trajetória, e o que te move nesse momento da sua vida. Obrigada. Obrigado a você, Luciana. Fico extremamente lisonjeado, honrado, com certeza, com essas suas palavras, que muito me entusiasmam e que dão margem a pensar na continuidade, né, que acho que é muito importante, sobretudo para esse momento que vivemos na mediação, né? Eu me brincando, acho que, Luciana, obrigado por até lembrar de ter participado de cursos em que tive o privilégio de eventualmente estar ministrando alguma aula. Então, e esse é um tema extremamente relevante, onde ainda na cultura brasileira podemos dizer que estamos precisando de possibilidades de mais informação sobre isso. Você pediu para falar um pouco da minha trajetória, né? Que você comentou a partir do meu breve, meu mini currículo. A minha formação é direito, né? Como muitos advogados, mas desde o início sempre atuei num contexto de empresas, né? E sempre na postura de consultor, de um orientador, de informação ou de assessoria no aspecto legal e via que a grande maioria declinava ou direcionava para a área judicial, né? E eu percebia que nessas assessorias que eu desenvolvia e consultorias, não era a vontade dos empresários, né? Então, aí vem uma vertente, desde os primeiros passos aqui no Brasil, que tem um pouco da história da mediação, é que acabei
levando para o ambiente empresarial e propondo a possibilidade de buscar soluções sem necessariamente, ou na época eram soluções alternativas, né? Alternativas ao Poder Judiciário, né? Hoje vivemos um status de metodologias ou de métodos que são mais considerados como adequados porque vem uma adequação a partir do próprio conflito. Quer dizer, estamos vivendo uma evolução e que mesmo sendo uma evolução, o desconhecimento ainda continua. E o desconhecimento retoma algumas áreas específicas que, infelizmente, precisam ser esclarecidos, precisam estar atentos a eventuais desafios que cada caso leva, e aí vem a perspectiva de proporcionar sempre uma oportunidade, né? Então, de uma maneira geral, né, acho que vivenciei a evolução, acho que estamos vivenciando a evolução da mediação, e o que eu tenho sempre pontuado ultimamente é, por mais que tenhamos evoluído, o desconhecimento continua. Então, nós, operadores da mediação, e aí convido a você, e aí a importância de uma oportunidade que você está criando com essa conversa, com essa troca, a possibilidade de pensarem e terem esclarecimentos, porque quer queira, quer não, muito embora nós convivamos ainda com uma evolução, inclusive no contexto judicial, vemos que a perspectiva no contexto judicial se limita, né? Então, limita em questões pontuais e muito voltadas para a perspectiva processual. E a mediação não é contrária a isso. Ela propõe um diálogo, mesmo nesse contexto, que promove, como você lembrou, a perspectiva da transformação dos conflitos de maneira natural e dialógica. Adolfo, quando você fala na perspectiva de transformação de conflitos, talvez as pessoas não tenham uma dimensão muito clara, né, do que vem a ser uma transformação de conflitos. Tá? Você, como um representante e vamos dizer assim, difusor, né, dessas ideias no Brasil, ah, justamente numa visão diferenciada da escola harvardiana, que é extremamente difundida, e bem-vinda, bem-vinda, mas a gente tem que ter vários contrapontos, né? Então, quando você fala em transformação de conflitos, eu gostaria que você pudesse nos dar assim a densidade desse conceito ou dessa ideia, né? E principalmente ainda como é essa visão do empresário sobre o conflito, né? Então, ah, será que esse empresário no seu ambiente de negócios, não importando o porte das empresas, né? Bem como o convívio das pessoas, entre os departamentos, enfim, esse conflito, como é que ele é recebido, né? Como é que você vê esse ambiente organizacional receber o conflito e essa perspectiva de transformação, né? É uma pergunta que penso que é necessária, sobretudo, e ao mesmo tempo esclarecedora, porque a gente acompanha as pessoas tentarem traduzir o sentido do que significa a transformação e Uhum. muitas vezes não se alcança efetivamente qual é o significado, né? Pensam que fazem associações automaticamente à possibilidade de pensarem na possibilidade de que estão diante de um tratamento psiquiátrico ou psicológico, né? Estão diante de impactos que podem acontecer em função do diálogo, e não é nada disso, né? A transformação do conflito é a possibilidade de
e aí vem o papel de um terceiro imparcial independente, né, do mediador, é a possibilidade das próprias pessoas envolvidas no conflito perceberem mudanças na perspectiva do diálogo que elas estão desenvolvendo, na perspectiva de percepção a respeito do diálogo que está em movimento. Então, isto promove mudanças não necessariamente radicais, mudanças que podem ser milimétricas, que a partir da constatação dessa modificação, o passo seguinte é mais modificação, mais mudança. Então, aí vem um papel muito importante de acompanhamento de quem eventualmente está ajudando no diálogo, né? E de acompanhamento no sentido de percorrer passo a passo esta evolução, que tanto pode ser para um viés mais positivo, quanto um viés mais negativo, porque tudo depende do diálogo que está sendo desenvolvido. O natural é a perspectiva positiva, no qual não é simplesmente a possibilidade de percepção de que está numa situação melhor, é a percepção de intenções e de parâmetros diferentes que muitas vezes o outro vem e aponta, e que aquele que eventualmente está percebendo possa auxiliar também o outro. Então, tem parâmetros muito, vamos dizer assim, muitos de acompanhamento de toda a evolução desse diálogo, que a partir do momento que é percebido, o movimento é em direção à superação daquele momento de crise. Então, um conflito, quando se instala, seja dentro de uma organização, entre departamentos, entre integrantes do próprio departamento, né, ele leva a uma visão de antagonismo muito forte. E essa visão de antagonismo coloca as pessoas em lados opostos. E elas não estão em lados opostos, porque elas estão construindo conjuntamente, seja num convívio diário, parâmetros muito claros a partir da perspectiva que é dever delas. Tá? Então, vem um viés de muitas vezes não esclarecedor ou não esclarecido para as pessoas, que muitas vezes acabam não utilizando a mediação em função dessa perspectiva. E esse eu acho que é o grande desafio que nós temos no contexto organizacional. Como você bem pontuou, as pessoas estão acostumadas a pensar: ah, isso é para quem tem o poder, isso é para quem tem a tal autoridade. Então ele vai dizer quem está certo, quem está errado. Só que isso leva a mais conflito, leva a mais dificuldade no convívio entre as pessoas. Ah, quando você, né, trabalha essa ideia de mudanças em perspectiva do diálogo, né, diálogo em movimento, né, então traz essa visão da transformação a partir do conflito. Eu queria que você, como precursor, né, dessa metodologia, no Brasil, que é a mediação transformativa, pudesse trazer para a gente algumas pinceladas dessa metodologia, porque, na verdade, como eu já, acenei, eh, eh, acho um excelente método, o método harvardiano, mas a gente também precisa entender que existem outras abordagens que podem trabalhar com outras perspectivas e de todos, né, de uma forma sistêmica, mas quem sabe até conjugadas, né? Usar os métodos não como caixas estanque, mas como ferramentas que, a depender do momento, você vai utilizando técnicas de uma ou de outra escola, enfim. Então, você, como
o grande precursor da mediação transformativa de Folger, porque aluno de Folger também, no Brasil, e eu tive a honra de fazer esse curso com você, que me apaixonei, não só pelo curso, mas sempre por você. Eu gostaria que você trouxesse aqui algumas, alguns pontos-chave, né, da mediação transformativa. Aí vem uma constatação muito clara, né? A mediação transformativa fala que o conflito não se resolve. O que pode acontecer é a possibilidade dessa transformação a partir dessas mudanças que eu comentei anteriormente. E um parâmetro que eu acho que é muito importante, que para mim é um diferenciador, não sei se podemos dizer radicalmente, mas talvez seja exagero da minha parte, mas que traz um parâmetro muito importante, porque é a constatação de que o conflito é um momento de crise. E ao ser constatado um momento de crise, toda e qualquer crise ela pode ser superada. E a superação é feita por quem? Por quem protagonizou a crise, os próprios participantes. E aí vem um viés que para mim faz total sentido, é a perspectiva das reações que as pessoas têm em função do próprio conflito. Ela promove o que a gente chama de autocentramento. Né? O que significa o autocentramento? A possibilidade das pessoas se sentirem atingidas e se sentirem menor diante das outras a partir do que está sendo percebido entre elas. A proposta da mediação transformativa é no que o mediador pode ajudar para que haja um movimento dos participantes em abandonarem o autocentramento e se sentirem mais fortalecidos, se sentirem percebidos, mais reconhecidos. Né? Então, é nesse aspecto que vem um outro viés, onde a perspectiva das pessoas é de não se sentirem reconhecidas a partir do que ela fala, e aí esse reconhecimento fala muitas vezes nas pessoas em mencionarem: eu tenho falado com ele ou com ela, mas não me sinto escutado. Isso é indício de não se sentir reconhecido. Então, esses elementos, eles tomam proporções que podemos dizer assim, muito pessoais e que são muito individualizados. Aí a importância de que cada mediação ela é única. Ela é única no sentido de promoção de movimentos que o mediador pode tentar auxiliar para que haja a possibilidade do abandono do autocentramento, promovendo fortalecimento, do abandono da falta de reconhecimento, promovendo reconhecimento. Então, é nessa perspectiva que o movimento é no que o mediador pode contribuir para que haja esse movimento e essa evolução no sentido de reconhecimento e fortalecimento, porque as relações, quando elas são desenvolvidas, elas têm esse viés. Uma relação, seja profissional, seja empresarial, seja pessoal, seja familiar, o que importa, quando quando se conectam, é porque existe reconhecimento e existe um movimento de fortalecimento. A perspectiva é, com o conflito, isso se perde. Então, como nós vamos promover isso? E aí vem um viés que penso que traduz os parâmetros de uma evolução da própria mediação, não dizendo que os outros modelos ou os outros parâmetros proposto por Harvard ou por outros profissionais que cada vez mais a gente percebe
e desenvolverem, não é dizer não a isso, é dizer um cuidado para um foco onde tem parâmetros próprios em função da realidade das pessoas e a partir da sua percepção e dos seus sentimentos, Uhum. permanentemente. Eu acho que talvez uma palavra muito chave e importante, né, que a gente possa colher é a ideia do reconhecimento, né? Ah, é uma das grandes feridas, né, emocionais que um ser humano pode ter, né? Essa falta do reconhecimento ou esse sentimento de não reconhecimento, que não é necessariamente a falta, né? Mas esse sentimento de não reconhecimento que leva, talvez, a um sentimento de não merecimento, né? Portanto, essas feridas todas vão acompanhando esse ser humano para o ambiente, obviamente, organizacional, né? Então, olhando sob essa perspectiva, o empresário ou o advogado de empresa pode ouvir essa fala sua e falar: puxa, eu acho que isso é incrível, mas como é que eu vou, né, falar isso para o meu cliente? Ou eu, enquanto empresário, como é que eu posso aplicar isso, né, no meu dia a dia? Né? Porque me parece que faz bastante sentido, mas não consigo ver um potencial de aplicação, não agora, quem sabe lá na frente, né? Então, como é que você pode dar essa visão, né, de possibilidade real dentro da gestão organizacional? Acho que aí vem um parâmetro que você conhece muito bem e muitas vezes as pessoas não têm clareza porque a mediação é uma oportunidade de dialogar com a perspectiva de movimentos nesse sentido. Aí vem um viés muito técnico da nossa parte, que não precisamos transparecer isso, né? Mas com o diálogo, promover isto, estimular isso, né? Sem qualquer tipo de, não sei se a palavra é correta, sem qualquer tipo de intervenção, mas sim com a possibilidade de interação permanente. Então, vem a riqueza de nós estudarmos a linguagem, estudarmos a perspectiva de como a comunicação é importante, né? E penso que a resposta automática, e esse é um viés que a gente vivencia no dia a dia da mediação institucional aqui no Brasil, seja feita dentro de uma organização, seja feita dentro de uma câmara, onde, e aí eu acho que um dos elementos aqui que acho que contribui é justamente a perspectiva da preparação, né? Uhum. Ontem mesmo, nesse grupo que eu mencionei, eu ouvi um testemunho de uma mediadora extremamente desgostosa, né? com, com uma possibilidade de uma mediação no contexto de franquia, onde não foi possível, porque, muito embora tenha sido designado pelo juiz e tenha sido pagos as custas e os custos inerentes àquela mediação, o franqueador ou o demandante ou demandado, não sei, acabou não comparecendo. Uhum. E aí vem a riqueza de que a gente trabalha no contexto privado e nesse aspecto eu dou um agradecimento especial às câmaras que desde o início perceberam o quanto o preparo era importante, o quanto a perspectiva de a premediação, não vou dizer obrigatória, mas a mediação como esclarecimento de aspectos necessários, promovem a possibilidade de uma visão de que estão diante de uma oportunidade de diálogo que possa promover a perspectiva, que eu acho que esse é o grande diferencial da mediação, e no meu modo de entender, sou suspeito para dizer,
o grande inovação que a mediação promove. E o conflito faz parte, o conflito é uma crise, mas ele é parte do passado. A mediação é um convite para pensar daqui para frente, seja com a ruptura da relação empresarial, seja com a continuidade da relação empresarial e outros parâmetros. Então, não estamos ali para pacificar, estamos ali para promover o diálogo e esse diálogo vai trazer mudanças e essas mudanças são para pensarem como vão ser feitos dali para frente. É muito bacana, né, essa visão, porque as pessoas têm uma visão um pouco mais simples, mas que também é desejável, né, do acordo, né, vamos chegar ao consenso. E quando você fala desse diálogo em movimento, você usa a ideia da interação permanente, né, da perspectiva da comunicação contínua, né? Então, vamos dizer que o acordo é comumente conhecido, né, pela nossa classe jurídica e também desejado por aquela pessoa que anseia um resultado, ele é parte do todo, né? Ele não é exatamente o objetivo, a meta final. Ele é parte de um processo, né? E nessa medida do processo, o que adoro ouvir, né, a ideia dessa interação permanente. Sob essa perspectiva, e aí você fala da pré-mediação, né, da importância de você aparar arestas, explicar processos, acalmar os ânimos, né? São várias as funções aí. Mas a partir dessa perspectiva de uma interação permanente, de uma comunicação contínua, como que o empresário ou a organização ou a instituição, vamos institucionalizar, independente de uma empresa privada ou de uma instituição ou de uma, ou dentro de uma câmara mesmo, mas eu digo mais do ponto de vista institucional, empresarial, porque você tem uma condição de gestão mais contínua, né? Não só quando a Câmara você procura, não para uma prevenção, né? Mas quando já, na maioria das vezes, já está instaurado o conflito. Então, como é que essa condição de gestão do conflito pode acontecer dentro da instituição, dentro do ambiente corporativo, na perspectiva da interação permanente, do diálogo, da comunicação? Colocar um ombudsman, ter uma célula de diálogo constante? Como é que você vê isso acontecer na prática, assim? É, você está fazendo seus comentários e sua pergunta, e me remeto automaticamente ao que eu estou trabalhando hoje, que você mencionou, né? Eu posso dizer que sou jurássico, brincando aqui, não sei se é uma palavra adequada, em termos de mediação, e que continuo a trabalhar, né? Já estou aposentado das minhas atividades, a advocacia há muito tempo eu já não exercia, mas a mediação tomou conta da minha vida, institucionalmente também, até que, por força de um convite, acabei hoje, hoje estou como assessor do Ministério Público. O que a gente está fazendo lá? Tentando propiciar esse ambiente, tentando propiciar uma política, porque é interessante, porque no âmbito do Ministério Público a gente tem uma resolução no Conselho Nacional que estimula a utilização de métodos autocompositivos, né? Eles chamam autocompositivos, aí envolve mediação, justiça restaurativa, todos os métodos dialógicos, onde nós, no dia a dia, estamos pensando como isso pode ser desenvolvido num contexto para todos os promotores, no seu dia a dia, e, ao mesmo tempo, tem uma Câmara instituída pensando num programa de como implementar para que haja a possibilidade de utilização. Então, eu acho que a partir da sensibilização, eu acho que isso aconteceu na cúpula
do Ministério Público aqui de São Paulo, desta política. Então, tem uma célula interna, pensante, permanentemente em atividade, que está tentando estimular a possibilidade de ou novos parceiros, novos integrantes. Então, pensando num, no ambiente do Estado, nós temos a célula pensante, que por sua vez irradia a outros núcleos, né? E de outras cidades, que neste momento são 7, perto do volume do Estado é nada, né? Mas que aos poucos está evoluindo e está promovendo outros núcleos, entendeu? Então, é nesse sentido que a gente pensa que podemos desenvolver num contexto de organização, num contexto de empresas e de uma maneira ampla, onde começa, porque acho que isso é resultado da própria atividade da mediação, não é? Aqui no Brasil. Ela não começou com a política pública do Poder Judiciário. Ela remonta à última década do século passado aqui no Brasil, onde vinham pessoas pensando e desenvolvendo a mediação e promovendo a cultura, né? E é isso que eu acho que está sendo feito de uma maneira, por exemplo, acho que um exemplo disso é a CECAF aqui em Brasília, e cada vez mais no TCU, como vocês sabem, enfim, como você sabe, e penso que são para disseminar a perspectiva da cultura. Você sempre é pioneiro, né, Adolfo? Porque eu acho que assim não tem conhecimento de nenhum outro trabalho nesse sentido institucionalizado assim, com um profissional da sua envergadura que vai trazer essa visão, essa modelagem, né? Eu vou dizer que eu acho que o que eu percebo aqui é uma modelagem, né, de uma nova perspectiva. Por quê? Quando e eu, vamos dizer assim, eu vivenciei, né, um pouco desse processo das instituições entenderem, né, a importância de outros métodos de resolução de disputas, incluindo também a arbitragem, numa perspectiva adversarial, mas enfim, não judicial. É, e aí, qual é a primeira solução que se busca? Vamos fazer uma câmara. Vamos fazer uma câmara, né? Então, assim, qual é a solução viável aqui? Ah, não, vamos fazer uma câmara. Com todas as agruras, ontem conversava sobre isso, com todas as agruras que essa iniciativa pode trazer. Né, fazer uma câmara interna no órgão. Não vamos nem tocar nesse assunto para a gente não polemizar. Mas, enfim, eu acho que são todas tentativas. As pessoas estão tentando com as suas armas, né? Com as suas, ou com a sua boa vontade. Mas este trabalho, né, dessa célula pensante e dessa mudança de cultura, desse ecossistema, ah, faz muito sentido, né? Faz muito sentido na medida em que você está trabalhando esse ecossistema, já fazendo a transformação dos próprios indivíduos que ali estão junto com você dentro da instituição, que serão multiplicadores de um trabalho. Eu não gosto nem de falar de preventivo, não vamos falar que é preventivo, é um trabalho de conscientização, é um trabalho de internalização desses conceitos, né? Desse diálogo contínuo, dessas interações, né? Dessas ferramentas várias, que não são apenas trazidas dentro de um procedimento já mais padronizado de uma câmara, né? Então, eu levando isso a ambientes organizacionais, no sentido privado, isso também é muito útil e não só útil. Eu diria que se a gente for falar em rentabilidade, né, se a gente for falar em economia, né, talvez e aqui agora vamos para o mais talvez aqui o nosso último tópico, uma pena, porque, né, tá ótimo o papo, mas esse potencial criativo de processos
de ideias. Perceba que aí a gente não está falando mais só de conflitos, né? Mas a gente está falando de um potencial criativo a partir de algum dissenso, enfim, mas que crie ideias, crie processos mais colaborativos e que tenham mais rentabilidade dentro da empresa e mais, óbvio, o mais óbvio, né, que diminua o passivo, né, da empresa. Isso é o mais óbvio, mas a gente não pode descurar que, embora seja mais óbvio, é o lugar de é, percepção do empresário, principalmente. Ele precisa saber o que que eu vou ganhar com isso, o que que isso melhora para mim, né? Eu vou gastar menos, né? Então, queria que você falasse assim um pouco sobre esse potencial criativo, sobre esses processos, ou seja, que você pudesse trazer para a gente um pouquinho da tua experiência lá, talvez contar um caso, alguma coisa assim, que talvez dê mais para as pessoas essa plasticidade desse processo, que elas consigam entender um pouco melhor na prática como é que você está funcionando lá dentro, como é que você está atingindo as pessoas lá dentro. Claro, com certeza. Acho que você estava falando, tentei buscar um aspecto que, a partir da prática, né, que a gente vivencia e que vivenciamos, né? Penso que ajuda, primeiro, um aspecto que é importante que você mencionou. Eu acho que prevenção aqui no Brasil ainda é uma palavra pouco empregada, porque pouco se pratica prevenção. Então, estamos ainda tentando superar os conflitos a partir da instalação deles mesmo, né? Isso é uma realidade brasileira. E conforme você foi falando, me veio um exemplo que, podemos dizer assim, é mais societário, mas envolvia um aspecto organizacional, porque a partir do momento que o empresário, que era um único empresário, dono do total do poder, ele foi percebendo no dia a dia com, com os colaboradores que poderiam fazer parte da sociedade. Então, ele evoluiu de uma sociedade limitada, né, onde era eminentemente familiar, ele, é, podemos assim, profissionalizou, onde eram outros, não eram mais os irmãos, ele foi substituindo a sociedade a partir do convite que ele fazia para os colaboradores. E chegou no momento que ele levou para a mediação um momento de conflito, onde eram 10 sócios e ele era, claro, majoritário, onde a perspectiva foi de promover, ou melhor dizendo, eles tinham cláusula de arbitragem, acabaram, a Câmara sugeriu a possibilidade da mediação, aceitaram, ele aceitou, né, e os demais também aceitaram, e aí foi o desenvolvimento da mediação, a partir da perspectiva de finalização do contrato com todos. Só que ao longo da própria mediação, encontros individuais, encontros conjuntos, impares, porque aí quem co-construiu o processo conosco foram eles mesmos. Aí vem uma outra vertente, que a mediação, sobretudo no contexto das empresas, promove isso, né? A colaboração na construção do processo, onde individualmente podem identificar grupos internos, porque estamos falando de 10 pessoas, né? É um grupo razoável. E que o início era o fim da relação, aliás, com a possibilidade até de fechamento da própria empresa por parte do empresário, o majoritário. Só que, ao longo do processo, percebeu que não era
a intenção dele isto? Isso é o que Harvard fala posição, e que, no fundo, o movimento, na perspectiva, e aí paralelamente traduzindo ao viés transformativo, de não se sentir reconhecido, perceber o reconhecimento, não se sentido fragilizado, foi fortalecido, né? A todos, o que aconteceu? Uma repactuação das cotas dentro da sociedade e a continuidade, porque perceberam que no momento que estava a empresa não fazia sentido o fechamento, porque promovia uma evolução no segmento industrial que eles estavam. Então, estamos falando de que uma percepção de mudanças que foram acontecendo ao longo da própria mediação. Então, Uhum. de uma maneira bem sintética, claro que existem outras situações, fatos, enfim, foi um processo de 8 meses, né? Então, que leva um certo tempo para essa evolução. Essa repactuação, né, que leva para o crescimento, para outras oportunidades de negócio, inclusive, né? Então, esse potencial criativo, né, que o conflito trouxe. Eu E ia que encerrar, mas promoveu uma nova empresa. e promover uma nova empresa com uma nova cultura, né? Eu ia Exatamente. encerrar, mas eu quero fazer uma última intervenção aqui, que é talvez um tema que seja importante para muitas pessoas nesse momento, né? Então, estamos em processo de transições, né, talvez do ponto de vista econômico, talvez do ponto de vista político, isso leva a gente ver um aumento muito grande das recuperações judiciais, da insolvência, né? Então, isso talvez possa tocar muitas pessoas, e é um tema que eu acho que é muito relevante da gente tratar aqui, né? Então, nessa perspectiva ali do reconhecimento, né, do merecimento, ah, diante da insolvência, né, é possível buscar essa colaboração entre devedor e credor? Você acha isso alguma coisa que possa estar à mesa nessas reestruturações de empresa e tudo mais? Como é que faz para colaborar credor com devedor? Adolfo, nosso mágico, nosso mago, Adolfo, como é que a gente faz para colaborar credor com devedor diante de uma situação de insolvência? A resposta é simples, dialogando. Você sabe melhor que eu. Mas aí estamos falando de uma outra perspectiva, podemos dizer assim, né? E que nunca atuei num contexto de insolvência, e foi a mediação que me levou, né? Hoje é muito nosso dia a dia, a própria legislação estimula isso e tem como promover, porque estamos diante de um contexto onde, porque diferente do contexto societário, a credibilidade permanece, por mais que tenham visões diferentes. No contexto da insolvência, a credibilidade se perdeu, porque estamos diante de alguém que não cumpriu com as suas obrigações e alguém que está com dificuldade econômica ou outra dificuldade em função desse descumprimento. Então, é um contexto muito peculiar, muito específico, onde, no meu mal entender, a imposição não, não cabe, e Uhum. sim a possibilidade do diálogo, onde possam mensurar mais uma vez o que eu falei anteriormente. Isso aconteceu. Vamos pensar a relação que existe interdependência, existe como movimentar, aí vem a possibilidade de colaboração e a importância não somente a da colaboração de um lado, colaboração conjunta em função de reconstrução, primeiro da credibilidade, para depois pensar em impactos futuros. Da credibilidade, eu diria até mesmo assim,
da honra, né? Porque a pessoa ela se sente muito envergonhada, na maioria das vezes, né? Se sente muito envergonhada de estar naquela situação de ser cobrada, de ser é uma humilhação, né? Vamos dizer assim. E aí tratar dessa humilhação de uma forma talvez diferenciada, dialogada, enfim. Meu querido Adolfo, quero deixar você à vontade para dar sua palavra final, para trabalhar aqui, né, para trazer para a gente o que que você está fazendo de novo, do ponto de vista acadêmico, enfim, e para dizer que as nossas portas estão sempre abertas. Como eu já predisse, né? É uma honra, foi uma honra e continuará a ser uma honra estar na sua presença e diante dessa iluminação que você traz para a gente, porque eu tenho certeza que isso toca muitas pessoas. Então a gente tem que, como dizem os americanos, spread the word. Então a gente tem que espalhar a palavra, porque pode ser que isso, nesse exato momento, tenha tocado alguém de forma definitiva. Então, quero deixar a palavra final a você, agradecendo imensamente, e deixando que você continue a nos inspirar. Obrigada. Obrigado. Eu acho que a palavra, como você mesmo, vou repetir suas palavras, é de agradecimento. Uma conversa muito fluida, uma conversa muito importante. Acho que você está desenvolvendo uma atividade fundamental, porque você está difundindo a cultura, né? Eu acho que ainda precisamos de muitas Lucianas, né? Então, parabéns De muitos por Adolfo. e que não tenham a certeza, não tenham a clareza de que as pessoas sabem o que está sendo proposto pela mediação. Porque, como eu falei, ela é única, cada caso é um caso, isso é um elemento comum, mas por quê? Porque tem suas, por mais que estejamos dentro de um segmento, por mais que estejamos dentro de uma insolvência, tem parâmetros próprios em função do negócio, em função da realidade, em função do segmento onde se são, em função da atividade que é desenvolvida. Então, eu acho que a mediação ela tem essa riqueza de oportunizar isso e de atentar para esses detalhes e que as próprias pessoas têm condições de superarem o momento de crise que elas estão vivenciando mesmo, com certeza. Então, Dá um obrigado. alento, dá um alento para as pessoas, né? Dá um alento ao coração. Com Querido, um certeza. grande beijo no seu coração. Deus abençoe. Estamos juntos. Com a graça de Deus. Um grande beijo. Fique em paz. Tchau, tchau. Obrigado.